Olá, você está no canal Federais do Ensino, Papo de Concurso. E o papo de hoje é sobre aquela lei que, olha, mudou completamente as regras do jogo para agentes públicos no Brasil. A gente vai mergulhar fundo na nova lei de abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Então vamos lá. Essa lei é um marco, né? E claro, sempre cai em prova. Por isso hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x dela. Vamos entender o que é que configura o abuso, depois quem é que pode cometer esse crime e o mais importante, quais são as consequências. E claro, não podia faltar, vamos ver uns exemplos bem práticos e fechar com aquelas mudanças cruciais que, olha, todo mundo que estuda para concurso tem que ter na ponta da língua. Beleza, vamos começar então pelo coração da lei, pela definição dela. Afinal de contas, o que configura abuso de autoridade? A grande sacada dessa nova lei é que não adianta só olhar para o ato em si. O que importa mesmo, o que define tudo, é a intenção por trás daquele ato. Olha só o que a lei diz, de forma bem direta. O crime acontece quando um agente público, e perceba como essa definição é bem aberta, né? Fala servidor ou não. Então, quando esse agente abusa do poder que ele tem. E esse abuso pode rolar tanto durante o exercício da função, tipo no dia a dia do trabalho, ou até mesmo quando ele usa o cargo só como desculpa para fazer alguma coisa. E é aqui que está o grande pulo do gato da lei, o que o pessoal do direito chama de dolo específico. Quer dizer, não é só fazer. Para ser considerado crime, o agente tem que ter tido uma intenção bem clara. Qual? A de prejudicar alguém, ou de se dar bem, ou ajudar um amigo, sabe? Ou até fazer algo só por puro capricho, por satisfação pessoal. Se não tiver essa finalidade específica, essa intenção, a conduta, por mais errada que pareça, não vai ser abuso de autoridade. E olha que interessante essa proteção que a lei trouxe. Pensa só, um juiz acha uma coisa, um promotor acha outra sobre uma prova. Isso acontece, faz parte do debate jurídico, certo? Pois é, a lei deixa bem claro que só essa divergência de interpretação não é crime. Isso é uma salvaguarda super importante para evitar que a lei seja usada, sei lá, para intimidar um agente público que está só fazendo o trabalho dele. Ok, então a gente já entendeu o que é o crime. A pergunta que vem agora é meio óbvia, né? Se a gente está falando de agente público, quem exatamente pode ser o autor desse crime? A resposta é, nossa, quase todo mundo que age em nome do Estado. O conceito é super amplo. Não importa se a pessoa passou em concurso, se foi eleita, se é temporária ou se nem recebe salário para aquilo. Se está exercendo uma função pública, pronto, já pode ser enquadrada na lei. E para não deixar nenhuma dúvida, o artigo 2º da lei dá uma lista de exemplos que pega todo mundo, todos os poderes, todas as esferas. Vai de servidores públicos e militares até políticos, juízes, promotores, pessoal dos tribunais de contas. Ou seja, ninguém que tem poder na mão escapa. Beleza? Já sabemos o que é o crime e quem pode cometer. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber, as consequências. Se um agente público for condenado, o que acontece com ele na prática? Quais são as penas? Então, a lei ataca em duas frentes, digamos assim. De um lado tem os efeitos da condenação, coisas como a obrigação de indenizar a vítima e as consequências mais pesadas, como ficar proibido de exercer função pública ou até mesmo perder o cargo. Do outro lado, tem as penas restritivas de direitos, que são alternativas à prisão, tipo prestar serviço para a comunidade ou ser suspenso do cargo por até 6 meses. E aqui, atenção, ponto importantíssimo daqueles que despencam em prova. As punições mais severas, como perder o cargo ou a função, não são automáticas. Não mesmo. Para isso acontecer, a pessoa tem que ser reincidente, ou seja, cometer o crime de abuso de autoridade de novo. E mesmo assim, o juiz precisa explicar muito bem o porquê dessa decisão na sentença. Bom, a teoria já está bem clara, né? Agora vamos ver como isso funciona na prática. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos de atitudes que a nova lei considera como crime. Um exemplo clássico que está lá no artigo 9º. Decretar a prisão de alguém de um jeito que é visivelmente legal, sabe? Ignorando completamente o que a lei diz. Imagina uma prisão preventiva que não tem nenhum dos requisitos que a lei exige. Pois é, isso agora é crime. Outro ponto super importante. Constranger alguém que está preso, usar de violência ou ameaça para fazer a pessoa produzir prova contra ela mesma ou contra outra pessoa. O direito de ficar em silêncio é sagrado, é uma garantia fundamental e a lei agora protege isso com unhas e dentes, criminalizando quem não respeita. A nossa casa também ficou mais protegida. A lei agora diz que é crime de abuso de autoridade invadir ou entrar na casa de alguém sem uma ordem judicial ou fora daquelas situações que a lei permite, como flagrante. É um reforço na inviolabilidade do nosso lar. Esse aqui deu o que falar, hein? Um dos pontos mais polêmicos da lei.
Agora é crime a autoridade que está investigando sair por aí na imprensa, nas redes sociais, dizendo que alguém é culpado antes de terminar a investigação e formalizar a acusação. É uma maneira de blindar o princípio da presunção de inocência, que é um pilar da nossa Constituição. Bom, para a gente fechar essa nossa conversa, vamos amarrar tudo? Vamos recapitular os pontos-chave que ninguém pode esquecer e também entender o impacto geral que essa lei causou no nosso sistema jurídico. Se fosse para fazer um resumo do que é essencial para levar para a prova, seria isso aqui, ó. Primeiro, a ação penal é sempre pública incondicionada, ou seja, não precisa da queixa da vítima. Segundo, lembra daquela intenção específica? Ela é obrigatória. Terceiro, a reincidência é a chave para as penas mais graves. E por último, mas não menos importante, essa lei de 2019 a aposentou de vez antiga, lá de 1965. E é muito importante sacar que essa lei não veio sozinha no vácuo. Ela mexeu em outras leis bem importantes. Deu uma atualizada na lei de prisão temporária, na de interceptação telefônica e até no Estatuto da OAB, sabia? Criou um crime específico para quem viola as prerrogativas dos advogados. Isso só mostra o tamanho do alcance dela. E tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma reflexão, né? A nova lei de abuso de autoridade é, na sua essência, uma tentativa de encontrar um equilíbrio. De um lado, o Estado precisa ter poder para agir. Do outro, o cidadão precisa ser protegido contra os excessos desse poder. A grande pergunta que fica no ar é: como que a gente, na prática, vai encontrar esse ponto de equilíbrio? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais.